Só que antes de nós começarmos, como o assunto hoje é bem propício, eu chamei o meu cunhado que canta uma música que fala do assunto que nós vamos estudar hoje. Só que quando é a capela, né, praticamente, é bom que a gente preste bem atenção na letra dessa música, porque é muito bonita e fala do nosso Senhor, tá? Pode dar play aqui? Pode dar o play pra mim? Vai tentar aí, né? Aceita a música. Não era televisão? Tá baixinho, a gente tenta cantar baixinho aqui também.
o pastor Cruz fizesse para nós essa oração Boa inicial. noite, gente. Boa noite. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu até esse momento e até esse lugar. Pedimos que, mais uma vez, o Seu Santo Espírito ilumine nossa mente, nos dando a compreensão para entendermos a Tua vontade por meio de Sua palavra. Que hoje, Senhor, possamos ter um encontro com o personagem principal das Escrituras, que é a pessoa de Cristo. Amém. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Oi. Sérgio. Sim, por favor. Pessoal, boa noite para vocês. Estava ali no dia de conversar com vocês quando chegaram. Para aqueles que ainda não me apresentei, eu sou o pastor Tiago. Estou ajudando aqui na parte da condução espiritual aqui do Casarão, como é conhecido, né? E eu quero hoje convidar vocês para fazer parte de uma jornada especial de oração. A partir de hoje até o próximo dia 27, toda a família da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na América do Sul, está participando juntos de uma jornada de oração. São os chamados 10 dias de oração. É uma tentativa para a gente entrar num ritmo e pegar o hábito de conversar com Deus. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. É o desenvolver essa conversa, esse bate-papo com Deus. E para isso a gente pode conhecer algumas ferramentas que vão facilitar. E eu quero convidar você a juntos participarmos desses 10 dias de oração. A cada dia você vai perceber que a gente vai orar por um motivo específico. Hoje, por exemplo, que a gente está começando, é o dia de a gente orar pela nossa comunhão com Deus. Para que Deus nos dê poder, nos dê força para a gente desenvolver um relacionamento mais íntimo, profundo e pessoal com Ele. Para isso, foram preparados alguns materiais que a gente vai dar de presente para quem quiser participar. É essa revista, onde você vai poder ler um pouquinho mais sobre como que você, por exemplo, no dia de hoje, pode aprender a ter mais comunhão com Deus. E a cada dia você vai ter um tema diferente. Por exemplo, amanhã você vai estudar um pouquinho e pedir para que Deus te ajude a ter uma vida mais pura. E assim, a cada dia sucessivamente, você vai ver um tema diferente pelo qual você pode orar ao longo de cada dia. Além disso, foi preparado também para que você que tem aí, quem sabe, um filho adolescente, ou você que está no auge da sua juventude, foi preparado também uma revista, um guia, para essa faixa etária, para você que quer ter aí uma oração talvez um pouco mais descolada, vamos dizer assim, né? Ah, pastor, eu tenho meu filho, quero que ele também entre nessa jornada. Você pode levar também esse guia. E aqui a gente tem o nosso desafio de oração. Se você quiser, você vai receber esse cartãozinho, onde você vai fazer o seguinte: ele é destacável. Em uma guia você vai colocar e deixar aqui pra gente orar por essas pessoas também. E aqui embaixo você vai colocar o nome de 5 pessoas pela qual você quer orar ao longo desses 10 dias. Então, às vezes você tem um amigo que está enfermo, às vezes você tem um parente que está passando por um problemão. Você vai colocar o nome dele aqui e você também vai colocar alguns motivos aqui atrás pelo qual você está orando ao longo desses 10 dias. Você pode deixar destacado e deixar com a gente essa primeira parte, ou levar e trazer num outro momento. Mas o mais importante é que você separe um momento para conversar com Deus. Pastor, existe fórmula mágica para oração? Não. É você abrir o seu coração a Deus de forma sincera. Porque esse é o tipo de oração que Ele gosta. Quando você fala aquilo de fato que está no seu coração. Então eu quero convidar você a participar dessa jornada. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse projeto Unidos em Oração, esses 10 dias,
Você pode depois, né, pegar aqui a revista ou a gente vai distribuir para vocês e podem ficar à vontade para participar. Tá ok? Que Deus então abençoe ricamente cada um. Então a gente vai ter agora o nosso estudo da palavra, né? Serginho, que Deus te abençoe aí, viu? Olha aqui, a turma que está em pé. E tem um lugar aqui perto do bonitão aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Se você quer ser bonito também, Isaías, sente aqui do lado do Vladimir, meu cara. Muito bem. Tem um vaga aqui, ideia, tem vaga aqui do lado do seu marido, se você quiser, tá? Ah, não posso tudo torto. Ok? Pessoal, boa noite. Boa noite. Nós estamos começando aí uma série de estudos, nós já começamos, né? Na semana passada, e são 10 estudos. São estudos que acabei tirando, depois de estudar aqui com a Andréia. A Andréia foi escolhendo os temas, eu nunca fiz esse tipo de estudo. Como ela foi escolhendo os temas, eu fui me preparando aqui também, para a gente dividir com vocês, logo que terminar. Nem terminamos ainda, nós vamos acabar esses estudos. E aí, nós estamos fazendo aqui todas as quintas-feiras. Eu queria agradecer a presença de vocês. Na semana passada, vocês lembram que nós estudamos? Porque para nós entendermos a Bíblia, os assuntos da Bíblia, é importante que nós conheçamos a Bíblia. Vocês lembram do assunto da Bíblia da semana passada? Hã? A Bíblia, na verdade, é o quê? Uma biblioteca que contém quantos livros? Não lembro, né? 66 livros. 66 livros. É o livro mais lido e conhecido em todo o mundo. Lembram disso? Então, mais vendido, porém menos estudado. Mais vendido porque ele vendeu 7 vezes mais do que o segundo lugar. O segundo colocado é um livro chinês que eu já falei para vocês, né? O livro vermelho, ou livrinho vermelho, como eles gostam de chamar, que é um livro de pensamentos do presidente chinês, que ele fez ali e, obviamente, forçou a turminha dele a comprar muitos livros, né? E lá na China, vocês sabem muito bem que tem um pouquinho mais de 100 mil pessoas, sabe, né? Sabe quantas pessoas tem lá na China? Tem mais de 100 mil, não tem? Bilhão. 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas. Então esse era o seu livro mais lido, mas não foi não. A Bíblia é o livro mais lido, mais comprado, mais vendido. 7 bilhões de exemplares. 6 bilhões de exemplares. Certo? Vocês lembram aí que em 1250 a Bíblia foi dividida em capítulos, por um cardeal, né? Depois em 1445 veio o Velho Testamento. Depois em 1500 e tanto o Novo Testamento. Certo? Então nós entramos no assunto da Bíblia, estudamos um pouquinho sobre a Bíblia, para que a gente entre também no que a Bíblia ensina. E a Bíblia foi escrita para apresentar quem? Jesus. E ela apresenta de início ao fim, correto? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho desse Jesus. Mas como a gente faz todo início de culto, do estudo, eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias. Alguém não tem Bíblia? Aqui, ó. Bíblias. Romário, por favor. Quem não tem Bíblia, Romário pode dar uma para você. Ou pode emprestar depois, porque são Bíblias daqui. Não? Você quer abrir a sua Bíblia em Amós, capítulo 8, verso 11? Capítulo 8, verso 11. O livro de Amós. Tá? Depois de Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, depois de Joel, precisamente. Essa é a razão por que nós estamos aqui. Página 609. Página 609. Só o verso 11. Quem é que pode ler para nós aí? Isaac pode ler para nós? Capítulo 8, verso 11. Todos acharam? Não. Ok. É 610, Não, tá? Vamos. Essa é a razão porque nós estamos aqui reunidos no meio de uma semana, depois de um dia de trabalho, é porque foi escrito que nós estaríamos aqui. Está escrito aí. Já achou? Então, por favor, Isaac. Ok. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Viu? Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de quê?
Nem de pão, nem de água, mas... E é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos estudar a palavra de Deus. E todas as vezes que nós formos começar o nosso estudo, todas as quintas-feiras, nós vamos ler esse verso aí. Daqui a pouco você vai estar gravado aí na sua cabeça. Aí a gente faz a pergunta aqui para você. Quem é Jesus para você? Ou quem foi Jesus para você? Você gostaria de dar uma resposta aqui desse lado, outra resposta aqui desse, e uma daqui, da frente? Salvador. Jesus foi o Salvador. Desse lado aqui já está representado. Tá. Há aqueles que acreditam que não foi o Salvador. Certo? Tem ou não tem? Não tem religiões que acreditam? Tem religiões que dizem que Jesus... Tem que acreditam que Jesus foi irmão de Lúcifer, o irmão mais velho de Lúcifer. Certo? Outros acreditam que Jesus foi apenas nosso irmão mais velho, que foi criado, etc. Então, olha aí como as coisas acontecem, né? Aí, desse lado aqui, quem foi Jesus para você? Quem gostaria de falar? Deus encarnado. Deus encarnado. Por que Deus encarnado? Porque na palavra de Deus está escrito que ele seria, e o verbo se fez? Onde está escrito isso? Já que o nosso amigo falou ali. São João. Não é isso? Vamos no capítulo 1. Aqui, alguém na frente? Quem foi Jesus para você? Foi o nosso Redentor. Por que Redentor? Porque ele morreu no nosso lugar. Vocês já pensaram quem foi Jesus? Teve uma vez que um cara estava cantando no Canecão, magrinho, bicho. E aí, cantando, fazendo um show no Canecão, e ele fumou uma maconhazinha lá no palco. E quando ele dá aquela puxada, ele solta a fumacinha e falou assim, ó, essa é para você, é isso, Jesus. Sabe o que foi ele? Uma semana depois ele descobriu que estava com AIDS. Certo? Cazuza. Teve outro que falou assim, olha, nem Jesus com todo o seu conhecimento será mais conhecido do que eu. Quem foi? Lennon. Né? Pouco tempo depois, um fã dele o assassinou porque ele cantava aquilo que ele não vivia. E se você conhecer um pouquinho da história de Lennon, você vai perceber que ele se preocupou muito pouco com o caráter dele e muito mais com a sua reputação. Muitos de nós nos preocupamos com a nossa reputação, nos preocupamos com o que as pessoas vão pensar de nós e esquecemos de nos preocupar com o nosso caráter. Esse cara foi um deles. Quem é Jesus para você? A Déia colocou aqui, eu preciso seguir as orientações da Déia, porque ela pôs num papel, eu tenho que seguir aqui direitinho, senão depois ela não me escolhe de novo. Quem é Jesus para você? Albert Einstein. Albert Schweitzer. Vocês conhecem? Quem foi esse camarada? Existem alguns hospitais lá em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro também. Você conhece esse hospital? Lembro. Isaías tem uma casa atrás do Albert Schweitzer. Mas você sabe quem foi ele? Foi um jogador de quê? Jogador de nada, né? Foi um? Beth. Está chutando, Beth? Não, está chutando, porque se tem nome de hospitais com o nome do Albert, é porque ele era médico. Está errado ela? Claro que não, está certíssimo. Certíssimo. E descobriu, sim, além de ter sido um camarada muito humanitário, ele também era filho de uma família de cristãos. Seu pai era pastor luterano. Mas Albert Schweitzer ele também não foi só médico. Ele também era músico. Gostava de interpretar Bach. Talvez um dos maiores que teve. Além disso, de ser músico, ele também era filósofo. O cara estudou para burro. Além disso, ele também era pastor, acredita? Filho de pastor luterano, ele também foi pastor luterano. Mas ele falou uma coisinha. Em 1952 ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Porque ele foi levado ali para a África, onde trabalhou, foi um camarada humanitário, fez grandes obras lá na África. Admirável. Pastor, e ele disse o seguinte, eu não acredito que Jesus existiu. Senão um carpinteiro que tentou revolucionar e não deu certo, e por isso ele fracassou. Sim, pastor, pode ser. Para você entender um pouquinho melhor, Albert Schweitzer, ele é considerado um dos maiores teólogos Olha aí. do cristianismo.
respeitadíssimo, não só no meio da saúde, mas no meio da teologia também. Essa ideia dele, para você entender como ele fazia, ele criava uma separação. Para ele existia o chamado Jesus histórico, o personagem, a pessoa, o carpinteiro, e o Cristo da fé. Ou seja, ele fazia uma separação entre aquilo que talvez de fato tinha existido e aquilo que o povo falou que aconteceu. Então é como se ele tirasse o elemento sobrenatural daquilo que a gente considera como sendo os milagres. Então vou tentar dar um exemplo. O Jesus histórico, ele existiu, era um cara simples, carpinteiro, tentou criar um movimento aí, mas foi crucificado, morreu e acabou. Mas o Cristo da fé era a visão que os discípulos dele acreditavam. Aí eles achavam que ele tinha ressuscitado. E aí começaram a falar isso para ele, para todos os quatro cantos. Então Albert Schweitzer, ele, e assim como outros teólogos também, junto e depois dele, faziam essa separação. É uma leitura que você faz da Bíblia separando aquilo que de fato é, ou o que eu acredito que seja, tirando o elemento sobrenatural. Então ele dizia que houve o personagem, mas os milagres, a ressurreição, o poder, a divindade, isso aí foram os discípulos que atribuíram a ele, e isso nunca existiu. Viram quantas informações importantes? E é por isso que o insucesso que ele teve na área teológica, ele foi compensado na área humanitária. E ele foi uma pessoa muito importante. E esse camarada disse exatamente isso. Então, quando a gente conta alguma história, quando a gente vai contar a história de Jesus aqui, a gente vai fazer diferente como acontece com as histórias da mitologia, por exemplo, grega. Que a gente sempre começa assim, né? Quando a gente vai contar a história dos nossos filhos, a gente diz assim, era uma vez, um dia, não é assim que a gente começa? E aí a gente trabalha a história da maneira como dá. E vocês vão ver que a história contada sobre Jesus é diferente dessa forma que nós contamos as histórias da mitologia grega. Tá? Eu lembro que a história de Troia foi contada em forma de poema por Homero, um filósofo. E ele contou essa história do último ano da guerra de Troia em forma desse poema. Tá certo? Mas quando nós vamos para a Bíblia e estudamos sobre a vida de Jesus, lá nos Evangelhos, eles usavam a expressão assim, ó. O que vimos com nossos olhos. O que vimos com nossos olhos. Parece que eles eram testemunhas oculares, eles foram testemunhas oculares dos atos de Jesus. Tanto é que depois que ressurgiu, depois que ele ressuscitou, Paulo escreveu uma coisinha sobre ele. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 5 e 6. Vocês querem acompanhar? Vocês temos aqui, temos? Acho que não. Não, essa aí veio agora, eu falei com ela que depende, né? Às vezes dá uma improvisada aqui na frente, né? Mas 1 Coríntios capítulo 15, versos 5 e 6. Olha o que Paulo fala aí. Como é que pode ler para nós? Só esse verso não está projetado. 1 Coríntios 144. 1 Coríntios, capítulo 15, 5 e 6. Está falando aqui de Jesus, né? E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Olha só que legal. Viu o que Paulo diz? No qual depois que ressurgiu, ele apareceu a Kefas. Kefas era quem? Pedro. E depois ele apareceu a mais quem? Olha a riqueza dos detalhes. Ele apareceu aos 12. E depois ele apareceu para quantas pessoas? Dos quais alguns estão vivos aqui no meu tempo. Paulo falando. Né? E depois ele apareceu para mim. Aí eu já não entendi. Como é que ele apareceu para Paulo? Como é que ele apareceu para Paulo? Ou foi chute aí? Ou ele não apareceu para Paulo? Apareceu para Paulo. Onde? Ele apareceu como se fosse um roxo.
Assim, ele apareceu Era Saulo. ali quando ele era Saulo, em um outro caminho parecido com Emaús, numa estrada de indo para a Síria. Isso. Né? Na Síria hoje, indo para Damasco, como ainda é hoje, essa cidade que foi tremendamente aí bombardeada. Ali no caminho para Damasco, em frente a Cesareia de Filipe, muito próximo de Cesareia de Filipe, fronteira com Israel, Jesus aparece para Paulo, não é isso? E ele falou o que para ele, para Paulo ali? A quem você? Por que você está me perseguindo? Por quê? Né? Olha que riqueza de detalhes que Paulo dá. Nós vamos ler mais alguns versos que o André vai projetar aqui para vocês, mas eu quero dizer para vocês de outro apóstolo que escreveu com riqueza de detalhes, assim procurando registro, que foi Lucas, capítulo 1, verso 1 e 2 só. Lucas, capítulo 1, verso 1 e 2. 42. Página 48, 47. 47 do Novo Testamento. Lucas, capítulo 1, verso 1 e 2 só. Agora uma mulher, né? Pode ser uma mulher agora, para ler para nós? Helena, pode ler para nós? Lucas, capítulo 1, versos 1 e 2. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Os pais foram testemunhas o quê? Oculares. Eles viram, né? O verso 2 também, o que diz aí? Foi exatamente isso, né? Conforme De forma acurada, ele investigou Lucas, muito bem investigado. Muito bem investigado. Aliás, Lucas escreveu, foi autor de algum livro da Bíblia, não foi? Quantos? Quais foram? Eu vou dar uma chance para vocês. Lucas, ele escreveu o livro de Lucas. E ele também escreveu o livro de Atos. Atos do Apóstolo. Cá, aqui entre nós, você já leu ali no livro de Atos, ele escrever alguma coisa sobre Filipe, os Atos de Filipe, os Atos de Pedro, os Atos de... Eu não. Nunca vi, não. Querem saber, honestamente, para mim, o título, que para Deus nunca importou, esse aí não cabe muito bem no livro de Atos, não. Na verdade, esse livro de Lucas, de Atos, que Lucas escreveu, não passou de um dossiê que Lucas escreveu para servir no julgamento de Paulo lá em Roma, que aliás acabou de forma inacabada, terminou de forma inacabada, porque ele terminou na prisão de Paulo, depois ele foi preso, tá certo? Tanto é que quando Lucas se refere ao excelentíssimo Teófilo, é porque ele estava lidando ou com um advogado ou com um juiz. E se ele faz assim, esse tratamento, é porque ele podia, sabia que ele estava lidando. Aliás, Lucas, qual era a atividade de Lucas? Médico. Só que no cânone muratariano, já ouviram falar? O cânone muratariano diz que além de Lucas ser médico, ele também era estudante, sabe de quê? Direito. Ele também era estudante de direito. Conhecia bem, ele falava o grego quase clássico. Cânone muratariano vem de Muratório. Ludovice Muratório foi quem descobriu uma lista dos livros do Novo Testamento, lá em 1700 e tanto, numa biblioteca lá em Milão. E por isso, conhecido como cânone muratariano. E ele diz que Lucas, além de ser médico, Lucas também era estudante de direito. Ah, muito bem. Temos aqui diversas fontes que provam a existência de Jesus. E você pode dizer assim, aí nós estamos quase chover no molhado. Eu queria saber se existem fontes fora da Bíblia que comprovem a existência de Jesus. E agora? Temos? Temos fontes? Temos. Muitas? Não. Poucas? Sim. Bem poucas. Mas ele não foi grandioso? Foi. Mas parem para raciocinar comigo aqui duas coisas. Primeiro,
é que o ministério de Jesus foi curto e foi muito limitado. 90% do seu ministério girou ali numa determinada região, chamada Galileia. 90% do seu ministério mudou ali. Tá certo? Ali, na região do Mar da Galileia, que na verdade não era um mar, né? Na verdade o Mar da Galileia é o quê? Um grande lago, não é isso? Que também era chamado de Tiberíades, também era chamado de Genezaré, e também é chamado de Mar de Quineretes, como os judeus gostam de chamá-lo. Mar de Quineretes. Entende? 20 metros, 20 quilômetros de comprimento, 10 de largura, e vai por aí, é o lago mais, está 200 metros abaixo do nível do mar, e vai por aí. Então, o ministério de Jesus girou 90% ali. Quer outro problema? Os documentos, a maioria dos documentos que existiam, sumiu. Foi perdida. Foi perdida. Quando? Bom, vocês pensem aí, em 691, a biblioteca de Alexandria, que carregava diversos documentos, pegou fogo. Foi destruída. 1492, foi a vez da biblioteca de Constantinopla. Em 64, lá em julho, 18 de julho de 64, o maluco lá colocou fogo lá em Roma. Qual é o nome desse doido? Nero. Por interesses, para poder comprar depois as terras muito mais baratas do que valia, colocou fogo. Quantos documentos se perderam? E aí, temos provas externas? Temos poucas. Pouquíssimas temos. Mas por que então? Como é que fica aí a nossa base, a nossa fé e tudo mais? A própria Bíblia diz assim, o próprio Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram, mas que leram. Mas não fica por aí também só não, viu, amigos? Vocês já ouviram falar de Alexandre Magno? Alexandre Grande. Viveu ali no 300 e tantos, 19 a.C., né? Alguém conheceu? Só uma pessoa aqui dentro talvez tenha conhecido pessoalmente. Só uma pessoa. Tá? Ele está aqui sentado, aqui, está lendo, aqui, acompanhando. Talvez ele tenha conhecido. Alexandre o Grande, 319 a.C., esse rapaz que era filho do rei Filipe, subiu ao trono com 20 anos de idade, gostava de guerra, paulada, ele gostava disso. Ele mesmo, eu quero dizer para vocês que não há desse Alexandre o Grande, não há nenhuma prova documental que seja contemporânea a Alexandre. Nenhuma. Querem saber mais? Quando esse camarada reuniu todo o seu exército e caminhou da Macedônia até a Índia, 5.000 quilômetros, não há, para fazer o que fez, não há nenhuma prova documental que ele fez isso. Mesmo assim todo mundo fala, não fala? Estão nos livros aí, de história, aquela coisa toda, que Alexandre fez isso e aquilo, mas, e olha, ele foi rei. Não temos nenhuma prova contemporânea. Contemporânea, tá certo? Então a gente pensa assim, ó, de Alexandre o Grande, da morte de Alexandre o Grande até a primeira prova, 300 anos. De Jesus até a primeira prova, 20 anos. Pô, onde é que fica? Tá certo? Simplesmente, e olha que Jesus não foi rei oficialmente. Por favor. E só complementando um fato aí, claro. Por mais que você não tenha tantos registros de Jesus fora da Bíblia, por incrível que pareça, ele ainda é a pessoa da antiguidade mais bem documentada. Desconsiderando os evangelhos, Jesus ele é assim o personagem mesmo que mais aparece em outros registros históricos. Eu acredito que alguns vão aparecer aí, mas para você ter uma ideia, ele é mais bem documentado, como foi dito, do que Alexandre. Ele é mais bem documentado do que alguns imperadores romanos que vieram contemporâneos ou depois dele. Por exemplo, existe mais registro histórico sobre Jesus do que Júlio César. Então, existem pelo menos umas 10 fontes, sem ser a Bíblia, que falam sobre a pessoa de Jesus. Mesmo como você disse, ele não tendo saído de Israel, teve vivido seus 33 anos ali na Judéia, não ter escrito um livro nenhum. Ou seja, tudo que a gente tem dele são porque outros escreveram. E mesmo assim você ainda tem uma evidência bem maior do que qualquer outro personagem da antiguidade.
Se era uma coisa que Jesus não se preocupava, era com o marketing, né? Com a propaganda. Olha aqui, quando ela faz uma pergunta, sai de baixo que é pancada. Sim. A gente tem esse relato de pessoas que não tiveram relatos para relatar, como você explicou até agora, em livros históricos. Né? Por que Jesus não é um desses personagens de um livro histórico, a nível de história que a gente estuda? Você tem alguns historiadores famosos, considerados fontes confiáveis de história, que falam de Jesus. Então, isso dá uma evidência muito grande para a gente de que, de fato, a pessoa Cristo existiu. Mesmo que não existissem, só os evangelhos já seriam uma fonte de teor histórico muito grande. Principalmente o Evangelho de Lucas, que é tido pelos historiadores como uma fonte de história fantástica. Você vê que ele é precisamente documentado. Mas você vê outros historiadores famosos que falam de uma série de outros assuntos, mas que mencionam também Jesus. Vou colocar 2 exemplos. Flávio Josefo, o maior historiador da história do povo hebreu, menciona a pessoa de Jesus em 2 momentos no seu livro. Um relato, acredita-se que talvez tenha sido depois, com o passar do tempo, floreado por tradutores cristãos, mas existe uma cópia bem mais confiável, onde ele dá também uma menção. E você tem também um historiador romano muito famoso chamado Tácito. Tácito faz uma menção também à pessoa de Cristo como sendo um personagem real. Sem contar outros exemplos aí. Esses são os 2 mais famosos. O Talmud, vocês conhecem o Talmud? O Talmud é um livro sagrado para os judeus. Tá? Os judeus que não acreditam que Jesus foi o Messias, eles mencionam o Messias, Jesus. Sabe como eles mencionam Jesus? Eles escreveram assim, ó. Quando eles falaram sobre os hereges judeus que existiam na época, eles escreveram assim: existia um tal de Yeshua Hasnori, que é uma corruptela de Jesus de Nazaré, que diz assim: na véspera de Pessa, sabe o que é Pessa? O que é Pessa, hein, pastor? A Páscoa. Na véspera da Páscoa, pendurar, esse verbo aí, servia não somente para enforcar, quanto também para crucificar. E Yeshua Hasnori, ele desviou Israel de suas convicções, ele fez muitas magias, que são lá os milagres, ok? E se alguém tiver alguma coisa a seu favor, que dê testemunho a ele, sobre ele. E como não houve, eles os pendurou, tá? Esse aí era um prato cheio para os críticos da Bíblia, porque eles sabiam que os judeus, tá certo? Pela lei judaica, eles não permitiam a execução de alguém antes da Páscoa. Entretanto, o livro deles menciona. O livro deles. Essa é uma fonte. Outra fonte bem segura é desse camarada aqui, ó, Josefos, que foi escritor. Ah, mas ele mencionou porque ele foi cristão. Josefos foi cristão? Foi cristão, pastor? Não foi cristão, foi um escritor. Entendeu? Hoje nós jogamos um escritor bem do lado de Roma, porque Roma poupou Josefos e para isso deixou que ele fosse escritor. E escrevendo sobre Jesus, sabe o que ele disse? Lá no seu acervo Antiguidades Judaicas, ele escreveu assim: aquela época, está aqui, ó, aquela época vivia Jesus, homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações converteram seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele lhes havia aparecido 3 dias após a sua crucificação. Ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas anunciaram coisas maravilhosas. Olha aqui, ó. Esse foi um dos manuscritos de José. Mas eu quero dizer para vocês que em todos os manuscritos dele, esta passagem se repete. Inclusive um que foi escrito para o árabe, que não tem nada a ver com o cristão. Essa passagem, talvez uma palavra aqui esteja a mais, floreada, conforme o pastor falou. Tácito foi outro. Tá? Suetônio, na vida dos 12 Césares, está aqui, ó. Suetônio foi outro, comentou, e ele disse assim, ó: Cláudio expulsou de Roma os judeus que, sob o impulso de Crestos, se lembra quem Crestos? Cristo, se tornaram causa frequente de culto. Causa frequente de culto.
Sim. Seria correto eu assim, falar que Jesus não foi assim, tão bem disseminado hoje porque os relatos que a gente encontrou fidedignos foram descobertos há pouco tempo ou não? Como assim, perdão? Por exemplo, mesmo que não havendo registros, Alexandre vem no livro de história. Os feitos que ele fez foram documentados, independente de documentação. Por que com Cristo não ocorreu isso, já que existe uma documentação que foi descoberta? E a gente não encontra isso em livro da história. Na verdade, você tem os relatos de Alexandre, de outros personagens, são histórias que vão sendo transmitidas, mas que elas são catalogadas centenas de anos depois. Com os evangelhos, você tem uma tranquilidade muito maior com relação a isso. Por quê? Os próprios evangelhos já são exatamente uma tentativa de se transmitir uma história correta de Jesus. Se você pegar o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, que possivelmente tenha sido o primeiro a ser escrito, são aquelas pessoas, é a primeira geração que conviveu com Cristo, que já está começando a se aproximar do fim de sua vida. Então você vê essas pessoas escrevendo esse relato já para tentar deixar claro o próprio início do Evangelho de Lucas, porque Cristo se tornou uma história muito conhecida e muito divulgada. Se você lê o relato de Tácito, ele vai alegar que Nero coloca fogo em Roma, mas querendo culpar os cristãos, que adoravam também esse tal de Cristo. Ou seja, são relatos que, se você for olhar assim de uma forma cronológica, eles estão muito próximos à morte de Cristo, à vida de Cristo. Os evangelhos, algo em torno de 20, 30 anos depois, com várias testemunhas oculares, ou seja, quando Lucas menciona, quando Paulo menciona uma testemunha ocular, é como se você estivesse dizendo o seguinte: se você não está acreditando em mim, vai lá perguntar para ele que ele vai te dizer. Quando se fala do túmulo vazio, quando se fala da ressurreição de Jesus, a ideia é sempre essa: se você não acredita, pergunta porque fulano está vivo. Ou seja, você tem um respaldo muito confiável do relato que você está dizendo. E Lucas, ele também, por já começar a surgir algumas mitologias a respeito de Jesus, ele faz essa pesquisa mais acurada. Eu ouvi muita história, eu fiz questão de investigar quais eram verdadeiras e quais não eram. E algumas dessas falsas histórias que começam a se levantar são as histórias que a gente conhece depois de muitos anos nos evangelhos apócrifos. O evangelho de Pedro, o evangelho de Maria Madalena, que não tem essa documentação histórica tão forte quanto os outros evangelhos. Mas você vê essa disseminação da história de Cristo tomando conta do mundo de uma forma muito rápida. Tanto é que Paulo morreu por volta do ano 68, mais ou menos, 64. Acho que 64. E ele chega a dizer que na sua época o cristianismo já tinha sido levado para o mundo inteiro. Ou seja, em cerca de 30 anos, você tem a história desse Galileu, desse carpinteiro, sendo espalhada por todos os cantos vividos e conhecidos do mundo na época. Num espaço de tempo. Querem ver mais uma coisa aqui? No livro de Marcos, já que o pastor falou nisso, no livro de Marcos, capítulo 3, verso 20, eu leio assim, Então ele foi para casa, no capítulo 5, capítulo 6, eu leio assim, Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós as suas irmãs? Então olha as riquezas de detalhes. No capítulo 3 de Marcos, capítulo 6, no livro de João, menciona Jesus, seus irmãos, sua família, muito rico em detalhes. Os relatos dos livros de apócrifos, conforme o pastor disse aí, eles são carregados de informações sobre Jesus. Agora eu pergunto, já que o pastor disse isso aí, qual foi a fonte de propaganda desse homem? O que ele usou para divulgar? Você entende?
Se é uma coisa que ele não fez questão, foi disso, de propaganda. Até porque dizem que propaganda, olha só, preste bem atenção nisso. Propaganda é a maneira inteligente de fazer você comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para mostrar a quem você não ama aquilo que você não é. Mas é isso aí, meu amigo. Então você... repete que aí fica difícil depois. Mas vamos lá. Propaganda é a maneira inteligente de fazer você comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para mostrar a quem você não ama aquilo que você não é. Entende? Foi por isso que Jesus nunca precisou de usar essa propaganda. Pelo contrário, a propaganda que ele fazia era contrária a ele, contrário. Sabe por quê? Ele usava, ele colocava crianças no colo. Podia colocar crianças, não é bonitinho colocar crianças no colo quando está fazendo alguma propaganda política, não é legal assim? Não naquela época. Não naquela época. Jesus recebia as mulheres. Não é legal isso? Bater um pau com as mulheres? Não naquela época. Isso não podia. Um homem de bem não podia receber crianças. E nem mulheres em público, não podia. Fez tudo o contrário, não fez tudo o contrário? Exatamente. Nem comer com publicanos E nem comer com publicanos, pecadores. Nada disso. Tá? Se vocês querem saber... Sim. Um outro fato interessante nessa questão da propaganda, que é uma das maiores confirmações da ressurreição de Jesus. Quem são as primeiras pessoas que a Bíblia fala que viram Jesus ressuscitado? Mulheres. Na cultura judaica, uma mulher não poderia ser considerada testemunha num tribunal. Ou seja, o testemunho dela não era válido. Então, se Jesus ou os discípulos queriam disseminar uma ideia, eles jamais teriam falado que as mulheres é quem tinham propagado, porque isso não teria sido levado em consideração. Jamais. Olha aí. Olha que tiro no pé que era para ser. Ele fez de tudo para andar ao contrário, e a coisa funcionou de maneira diferente. curava, pedia para não falar nada. Sim, sim. Não é o contrário que a gente faz? Quando é uma coisa boa. Mas quando ele dialogou com a mulher samaritana, a cidade inteira se converteu que a mulher samaritana deu. Não foi? E depois falou, mas pela tua palavra nasceu, mas pelo que nós... E quantos mais outros, não é verdade? Mas olha, um homem de boa ainda não podia se misturar. Até hoje, no Oriente Médio, você não pode conversar com uma mulher em público. Se não for a sua esposa, se não for a sua mãe. Esse camarada aqui, louco, nós ficávamos lá no Oriente Médio e ele ficava na intenção de tirar fotos de mulher. Até algum momento que a gente viu que está correndo risco. Até o momento que a gente... Era ou não era? Então não podia, né? Agora, vocês veem, olha a propaganda dele. Até na hora de morrer. Como foi diferente. Muito, muito diferente, né? E aí a gente fica pensando... Mas não era bonitinho Jesus colocar a criança no colo na hora ali, fazer uma propaganda dele, uma divulgação, não era bonitinho? Hoje é bonitinho. Mas nós temos que tomar cuidado com o anacronismo. Aquilo que funciona para nós hoje não funciona lá atrás, não funciona. É diferente, tá certo? Outra coisa que se usou muito lá nos dias de Jesus, depois da sua crucificação, é a cruz, o desenho da cruz. Hoje nós temos a cruz lá no fórum, nós temos a cruz da igreja, temos a cruz quando a gente entrava em campo, né? E faz o sinal da cruz, quando alguém passa pelo cemitério faz o sinal da cruz e tudo mais. Mas sabe o que era o sinal da cruz? O que era o sinal da cruz, pastor? Maldição. Cruz era palavrão. Quando você queria amaldiçoar alguém, xingar alguém, cruz. Chamava de cruz. E hoje a gente faz isso, faz aquilo, tirar o capeta do outro, faz até o sinal da cruz. Quando era o contrário. Quando era o contrário. Agora, eu pergunto a vocês, quem é que poderia seguir um homem assim, que dizia assim, ó, se você quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome o quê? Tome a sua cruz e siga. Pendurado no madeira era maldito. Maldito de Deus. Mas vamos lá, porque a Bíblia diz lá em Mateus 16, verso 13, acho que vocês já sabem disso aqui, né? Isso aqui foi um encontro de Jesus. Jesus estava com os discípulos lá na Cesareia de Filipe, certo? Lá em cima, na divisa aí, no caminho para Emaús, Jesus estava com seus discípulos lá e aconteceu isso aí. Aqui, ó, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo assim, quem dizem os homens aí que eu sou? O que os discípulos responderam para ele?
Uns dizem João Batista. Uns falam que João Batista e outros falam o quê? Elias. Aham. Outros Jeremias. Uhum. Ou algum dos profetas. Ele é um profeta. Aí Jesus vai um pouquinho mais adiante e pergunta assim, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Aí veio Pedro e disse aquela resposta magnífica, e falou o quê? Eu sei. Mas o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Filho de Deus vivo. E aí Jesus também fez uma declaração bela, né? Você faz isso com a gente, faz isso comigo, e você, acho, ficar quanto tempo sem dormir, né? Eu sei que essa revelação não vem de você, né? Não vem nem do sangue nem da carne, vem de Deus que te deu. Ele fez aquela propaganda ali. Tá certo? Agora olha um homem que morreu da forma como morreu. Não podia ser também tão um pouco diferente. Vocês lembram de Sócrates? Lembram de Sócrates? Eu lembro. Morreu de cirrose, não lembro? Morreu de cirrose. Mas não é de Sócrates que estou falando, não. Embora esse Sócrates era médico, morreu de cirrose. Tá entendendo um bicho desse, né? O Sócrates aí do calcanhar morreu de cirrose. E era médico. Pouco tempo aí, né? Eu não sei se ele morreu de cirrose, se ele morreu porque descobriu que o irmão era gay. Não sei. Algum desses motivos aí. Mas o Sócrates que estou falando é o Sócrates filósofo, lá o pai, mentor de tudo. Quando ele morreu? Vocês lembram? Quando Platão escreveu sobre ele? Ah, mas quando ele morreu, ele ficava na cadeia, assim, na prisão, e enquanto vinha o algoz, o carrasco dele, com o veneno, ele dizia assim, olha, mas para que isso? Tem certeza que o veneno está aí?